Quantas vezes o senhor já foi ameaçado de morte? Centenas de vezes. A gente até brinca, né? Quem quiser me ameaçar de morte, entra na fila e não vale cortar a vez. Então são centenas de vezes, né? Porque o nosso tratamento, mas é aquela situação, o bandido que me respeita, eu respeito ele, entendeu? Porque eu tenho que tratar ele como uma pessoa que eu não tenho nada contra o bandido, entendeu? Mas a minha caneta, ele vai sentir o peso, e não é leve, aí a caneta é pesada. No 8º distrito, André, e as pessoas que nos assistem, tinha um costume das pessoas serem presas em supermercados, em outros estabelecimentos, e chegavam lá na delegacia rapidamente, qual o valor da fiança? E nós acabamos com essa palhaçada. Então, o bandido cai lá, eu vou arrumar uma qualificadora para ele. Teve a qualificadora, ele vai ficar preso mais 2, 3. Se o juiz quiser colocar em liberdade, conceder fiança, mudar liberdade provisória, o juiz vai conceder. Não é o delegado Valdir que vai dar, não. Se eu deixar ele 2, 3, 4, 10 dias, quanto mais dias eu deixar ele atrás do sistema prisional, menos crime vai acontecer na rua. Então o que acontece? Eu sou pago pela sociedade. Em dúvida, né? Não é em defesa, em dúvida pro réu, não, isso daí é lá em juízo. Na minha delegacia, onde eu trabalho, nos procedimentos que eu comando, porque tem alguns colegas que têm seus próprios procedimentos, eu não posso interferir na independência de outros colegas delegados, os procedimentos sob a minha mão, em dúvida, pró-societário, em defesa da sociedade. Eu sou defensor da sociedade, não do criminoso, do bandido, sou defensor da vítima, da testemunha, né? Então, não, eu sou defensor daqueles que têm direitos. Agora, doutor, a gente sabe que a justiça às vezes comete injustiças e às vezes as pessoas, elas são seduzidas, como o senhor mesmo falou, que a vida do traficante, ela é uma vida que dá para ele uma falsa sensação de um poder aquisitivo maior, de dinheiro, carro, luxo, essas coisas. E muitas pessoas se iludem nessa falsa impressão de que o crime é sedutor, que nunca vai ser preso e embarcam. É comum o caso de pessoas assim cometerem crime pela primeira vez, ou a gente ainda está naquela máxima, que são os mesmos bandidos que não são punidos e continuam cometendo esses crimes? Tem muitos casos lá de pessoas que cometem um crime pela primeira vez, cresce muito isso, não cresce? Como é que está essa situação do mundo do crime? As pessoas estão entrando ou são os mesmos bandidos que estão cometendo esses crimes? Na verdade, eu digo que às vezes a justiça comete injustiças, às vezes até a polícia comete injustiça também. Existem algumas situações. E nós também, o cidadão comum. Então, a gente é bom deixar isso claro. Às vezes eu não sou perfeito, nem outros colegas delegados não são, agentes não são, policiais militares não são. Então, às vezes a polícia também é injusta. É bom deixar isso claro. Mas a maior parte das vezes ela tenta acertar. Sem dúvida, hoje o que a gente percebe é a repetição das figurinhas carimbadas. São sempre, quem rouba carro, são sempre os mesmos bandidos. Quem mata, acaba sendo os mesmos. Tem criminoso que caiu 4, 5, 8, 9, 10 vezes na minha delegacia. Você cansa de ver a cara do bandido. Acaba sendo as mesmas pessoas. O que acontece? Acaba renovando. Em relação ao traficante, a gente prende o pai. Quem assume a boca de fumo algumas semanas depois? É a esposa, em regra. Quando a esposa não assume, é um filho. Quando não é um filho, é amante. Quando é amante, é a avó. Alguém acaba assumindo o ponto de tráfico. E, em regra, eles mudam de endereço rapidamente para não cair. Então, na verdade, acaba sendo uma sequência familiar. Acabam sendo as mesmas pessoas e só vai acrescendo daqueles que querem vantagem. Dizer para você, praticar crimes é uma escolha. Né? A pessoa vai no supermercado, furta uma vez um produto, fácil, ganhei aqui uma caixa de lápis de cor. Amanhã ela leva 2, depois uma roupa, depois um alimento. Então o que acontece? Ela começa a levar vantagem e acha isso fácil. E a punição é pequena. Como a punição, ela é presa, 2, 3 dias depois ela está nas ruas, ela fica dando risada desse sistema arcaico e enganoso que é o nosso sistema penal no Brasil, processual penal. Me diga uma coisa, você tem visto políticos presos? Foi condenado pelo só menos... o Donadon.
Foi Solta condenado, na mão. exceção. Foi condenado pelo mensalão diversos políticos. Quem está na cadeia? Nenhum. Aqui um bicheiro famoso foi condenado a dezenas de anos de prisão. Ele está desfilando aí na alta sociedade goiana. Não, vamos longe. Não, o caso da Vilma Martins, que ela foi presa por Outro um crime dia caiu de com um ombro. carro suspeito. E antes ela já tinha sido presa de novo com produtos roubados. Agora ela foi presa de novo, ela deu queixa do roubo do carro, estava dentro do carro, com IPVA atrasado, assim, aí a pessoa fica pensando assim, mas peraí, o crime que ela cometeu era inafiançável. Era o crime hediondo, que sequestro é crime hediondo. Então pensava que ela fosse apodrecer na cadeia. Abre o jornal e vê lá a Vilma que entrou na delegacia, prestou depoimento, saiu, foi embora com uma vida normal, cidadão normal. Eu estava vendo outro dia na televisão, numa novela, uma pessoa que teria praticado um atentado contra outra pessoa, sequestrado, tentado matar. Aí a televisão estava ensinando, né? Olha aqui, um grande empresário vai dar uma grande soma em dinheiro, 10 milhões, ele vai cumprir 1/6 da pena, 1/6. Se ele foi condenado a 60 anos, vai cumprir 10. Se ele foi condenado a 6 anos, vai cumprir 1 ano fechado. E depois já tem direito à progressão do regime. Viu aquela Georgina que roubou milhões do TRT de São Paulo? Juntamente com o Liponal um ano depois, ela saiu do sistema prisional. E quantos com dinheiro? milhões ela levou? Então o que acontece? Nosso sistema processual, penal, é uma covardia com as pessoas honestas. Não é ruim para quem comete crime, não. É ruim para quem é honesto. Nosso sistema penal, processual penal, ele mutila, ele acaba com as pessoas de bem. Por quê? Porque é nós que estamos pagando o preço dessa impunidade. E às vezes também, né, doutora, a gente acaba sendo de vítima, a gente acaba sendo também o próprio réu, porque não é exceção as pessoas nas ruas cometerem justiça com as próprias mãos, né? Porque muitos casos. Assaltado uma vez, assaltado 2, 3, 4, na quinta vez, ela vai lá e ela faz aquele serviço que não deveria fazer, mas ela mata um bandido e ela acaba se tornando ali réu num processo que ela é vítima, né? Sim, e inclusive eu vi algum tempo atrás algumas matérias, né, de alguns policiais que foram presos em razão de terem praticado alguns homicídios, matado alguns criminosos, e na defesa deles, a justificativa que foi dada até pelo advogado de defesa, era que o policial não aguentava mais tanta impunidade, ter prendido o mesmo bandido dezenas de vezes. Eu acho que não vale a pena o policial entrar, já que os nossos políticos, nossos deputados federais, nossos senadores não se dispõem a mudar a legislação. Eu acho que o policial não deve trazer para si essa função de matar, né? Porque depois ele é o processado na corregedoria, né? Na justiça é o policial, né? Então eu acho que não vale a pena entrar nessa esfera. Se nós temos que legalizar a pena de morte de bandidos, vamos fazer isso na lei, implantar no Brasil a pena de morte para alguns crimes mais graves, que aí não teríamos a figura do carrasco como existe em outros países, nos Estados Unidos, na China, né? Então acho que aí agora o policial acabar cumprindo ordens, passar por justiceiro, eu acho que ele estraga a sua vida, estraga a vida da família, como esse caso em São Paulo agora, né? E me parece que o filho via essa situação na família, entendeu? Então ele acaba estragando a vida dele, a vida da família dele, para defender a sociedade. Então o policial tem que ter, eu acho que alguns policiais têm que ter mais bom senso, né? E transferirmos essa responsabilidade para os nossos legisladores, né? Transferir a quem de direito? Aos nossos deputados federais, aos nossos senadores e aos nossos presidentes que não têm tido compaixão da sociedade. Não é à toa que o tema segurança, qualquer pesquisa que você vai fazer, é o topo de linha. E as pessoas, elas estão órfãos por parte dos políticos, né? Porque nós estamos vivendo agora um momento político no Brasil, onde estão discutindo qual vai ser o nome para ser governador, presidente da República. Enquanto isso, as mazelas, os problemas, eles não param, né? Eles não esperam a eleição, né? O crime não espera a eleição. Propostas que é bom, pouquíssimas. E ação por parte do poder parlamentar também, nada. O poder público está impotente para reagir
para reagir à onda de crimes. A polícia, as polícias, elas tentam fazer o máximo. As polícias são muito competentes, elas trabalham dia e noite para tentar combater o crime. Mas como que você vai combater? Se você pegar aqui no estado de Goiás, a PM tem 12 mil homens, a Polícia Civil tem 3 mil homens, né? Vai em qualquer delegacia e veja o número de ocorrências que tem em cada uma delas. Você vai ver isso daquelas pessoas que ainda confiam na polícia e que vão lá registrar a ocorrência. Imagine a quantidade de pessoas que não procuram a polícia para pedir providências de quando são assaltadas ou têm a sua residência invadida. Imagine a quantidade de pessoas. Então, a credibilidade da polícia tem perdido. E não é culpa da polícia, da própria polícia, é culpa dos governantes, que não têm dado a estrutura de pessoas suficiente, a motivação suficiente para esses policiais. E a legislação também, que é extremamente conivente. Nós temos um vídeo, nós vamos entrar agora, tem um vídeo que eu mostrei aqui nessa semana, de um policial militar, que assim, o policial militar, na minha opinião, doutor, ele agiu de forma correta. Agora eu acho que quem não agiu de forma correta foi o bandido menor de idade. A gente tem um vídeo aqui, ele entra numa farmácia, coloca o saquinho no caixa, vira de costas e fica olhando ali a vitrine para ver o que tem de novidade, o que não tem. E o policial militar, bem preparado, quando ele percebeu que se tratava de um assalto, ele teve uma reação, ele não matou a pessoa, mas assim, foi muito condenado, inclusive mostramos isso aqui no programa, muita gente disse que o menor de idade era vítima e que o policial que reagiu, ele era o algoz, ou seja, ele não deveria ter feito o que ele fez. Tem o vídeo, vamos mostrar aí rapidamente o vídeo, para a gente entrar no outro assunto depois, tá? O vídeo, olha lá, o policial militar está do lado direito, lá de camisa cinza. Olha a forma como o adolescente, doutor, ele entra, olha lá, coloca a arma na mão esquerda, coloca assim, ó, ele volta. Ele entra lá com a arma na mão, como se fosse dinheiro, olha lá, saca a arma está na mão. Capuz na cabeça. Entrega o saquinho, olha lá, arma na mão, entrega o saquinho. Do lado direito, o policial militar já percebeu que era um assalto. Sim. Agora o que dá vem... uma recuada já para se preparar para a reação. O que vem depois é que é um absurdo. Ele entrega o saquinho e vai observar lá, ó, como é que estão as coisas, olha lá, exato, olha lá. Ele não percebe que a impunidade é tão grande que existia, olha lá, ele vira as costas para o balconista, vira as costas para tudo. Eu acho que vai escolher a situação. Acho que vai escolher um sorvete. Acho que ele vai fazer um assalto, enquanto eu assalto eu vou escolher um sorvete. Aí o policial militar, porque a pessoa está com a arma em punho, se o policial militar não reage, teoricamente seria vítima, né? E agiu, o tiro não foi vital, foi aquele tiro mesmo só para que a pessoa ela ficasse ali imobilizada. E muitas pessoas acharam que o policial agiu de forma errada. Eu não vou questionar a questão do policial, mas a forma como o assalto aconteceu, a pessoa entrega o saquinho, vira as costas e não tem a menor preocupação com a reação. Olha lá, entrega o saquinho, ó, e vira as costas. Aí quando ela vê volta, ela vê o policial. A arma dele parece que é jogada no pé dele. Né? Exatamente. Aí o policial, corretamente, ele tira a arma de próximo ao autor do crime, né? E pede para que ele se mantenha naquela posição e chama a polícia, colocando a arma para baixo para não atingir nenhum inocente. Muita gente contestou isso. Agora, quantos policiais já foram abatidos por esses menores? E aí eu já entro nessa questão. Está na hora da gente começar a discutir essa questão da redução da maioridade penal? Eu acho que já passou da hora. E os projetos que nós temos em Brasília, todos eles já estão atrasados, são arcaicos. Tem estudado em Brasília a redução da maioridade para 16 anos. Eu acho que isso é uma covardia com o cidadão. Com 11, 12, 13 anos, o adolescente está transando, está matando. Eu trabalhei em Águas Lindas, lá tinha um garoto de 12 anos, que já tinha matado 5 pessoas.